Estamos de volta e agora o Elg você vai trazer um assunto muito interessante, porque estamos recebendo aqui no nosso estúdio, o doutor psiquiatra Manuel Vicente, que eu quero agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui novamente, só que agora aqui no estúdio, né, doutor? Pois é, você me visitou, agora eu tô te visitando, né, Elga? Nossa, estava faltando essa sua visita aqui. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. Doutor, foi muito interessante o nosso bate-papo, porque criou uma aproximação das pessoas com o psiquiatra, uma quebra de tabu, sabe? As pessoas, assim, começaram a absorver que essa relação com o psiquiatra não é nada... tem que estar no fim do caminho, sabe? Não é assustador. Não é assustadora. Não achou que está no fundo do poço para ir procurar um psiquiatra, que isso é um cuidado com a sua saúde mental. Isso foi muito interessante, que as pessoas entenderam o recado e o senhor conseguiu transmitir isso muito bem. Sim, mas é porque a gente está bem conduzido, a entrevistadora é boa, aí as coisas fluem bem. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. O doutor Manuel, ele sugeriu para batermos um papo sobre bipolaridade, que é algo que muita gente sofre e não sabe, né, doutor? A grande questão que aconteceu, e isso veio de uns anos para cá, a gente teve uma mudança bem significativa no conceito da bipolaridade. Antigamente, quando você falava assim, tem uma bipolaridade, a pessoa às vezes era um quadro muito grave, era um quadro que assustava. Era aquela pessoa que ia internada dentro do hospital psiquiátrico. Nossa. Isso que era o conceito de bipolaridade antigamente. Inclusive, alguns profissionais, alguns médicos ainda se atêm a esse conceito. Porque nos últimos anos, a psiquiatria moderna começou a reconhecer os quadros mais leves, mais sutis da bipolaridade. Então são pessoas que nunca vão estar naquilo que a gente chama de euforia, uma euforia, mania, né? Quando você vai ler, colocou no Google ali, transtorno bipolar, vai falar o quê? Tem depressão e tem mania. É isso que caracteriza. Mania é o contrário da depressão. É essa que é a história. A mania, ela é o contrário da depressão. Então, enquanto na depressão a pessoa fica quieta, lenta, sem energia, fechada, a pessoa na mania ela fica mais falante, fica mais extravagante, quer gastar mais dinheiro, quer fazer um monte de coisa. Sai fazendo história por aí. Se chegar num nível muito forte, Elga, pode até levar um quadro de delírio. Nossa! Então ela sai achando que ela é governador do estado. Ela vai lá e você fala assim, não, eu que mando aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Essa é a bipolaridade daquele pontinho ali da pirâmide, sabe? O quadro mais grave dos graves. Que está num nível já... Que é raro, que é fácil de perceber, que vai receber o tratamento rápido, porque causa muito transtorno para ela, muito transtorno para a família. Aí rapidinho está no psiquiatra. Quem sofre mais, para falar a verdade, é quem está na maior parte dos casos, que são o quê? Os quadros mais leves, os quadros mais moderados. Porque aí você não vai sair correndo, querendo gastar dinheiro, querendo fazer as coisas que todo mundo percebe como esquisita. São quadros mais sutis e passam desapercebidos. Seriam mais, assim, alteração de humor, que é o mais acentuado, ou não? A pessoa tem, de forma geral, uma mudança de energia. Então, por exemplo, tem uma época que ela passa deprimida. Tá sem vontade de fazer nada, tá sem disposição, deixa de se cuidar, para de se cuidar. E aí, em algum momento da vida, às vezes há muitos anos atrás, por isso que tem que conversar muito bem, sabe? Às vezes aconteceu 10 anos atrás, essa pessoa ficou um pouquinho diferente. Ela começou a se arrumar de forma mais provocativa, começou a usar mais maquiagem, começou a gastar um pouco mais de dinheiro, queria dirigir mais rápido o carro, ficou mais irritada. É uma questão de personalidade mesmo. É uma coisa sutil. E aí você pensa, a pessoa de vez em quando fica irritada, de vez em quando ela fica mais estourada. Acaba se confundindo com a personalidade dela. E aí ela acaba ganhando fama. Maria vive com a pá virada. Ela vive aprontando, nossa, como que pode? Inconsequente, estourada, vive na irritabilidade, vive brava.
E essa confusão, a pessoa não percebe que ela tem um problema. É porque ela vai ir no psiquiatra quando ela tá triste, quando ela não consegue sair de casa, quando ela tá sem graça pra nada, sem vontade de viver. Aí ela pega e vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Agora, se ela tá sentindo uma disposição, uma energia, se ela se matriculou em 4, 5 cursos na internet de uma vez, ela nem vem procurar a gente. Tá tudo normal, tá tudo bombando, maravilhoso. Por isso que quando a gente vai atender na primeira consulta, a consulta demora tanto. Às vezes vai 1 hora de tempo de consulta. Pra conseguir extrair aquela situação. Pra você ir falando como que era a sua vida, como que foi sua faculdade, o que você fez, como que foi sua história, como que você era quando era adolescente. Porque você tem que pegar isso numa visão longitudinal. A consulta, se ela for muito rápida, ela vai ser uma fotografia. Entendi. Ela vai ser assim, como que você tá, Elga? Como que você tá hoje? Ah, tá, você tá com anel, você tá assim hoje? Pronto, tirei uma foto sua. Agora, se eu pego a sua história, desde quando você era adolescente, a gente comenta um pouco da sua infância, como que foi, você foi crescendo, e aí? Casou, engravidou, como que foi no pós-parto? Quando você vai contando essa história, aparecem umas surpresas, aparecem teve uma vez que eu fiz uma viagem sozinha, que de repente eu resolvi fazer isso, e eu cheguei lá na viagem, e eu gastei dinheiro, eu fiquei mais irritada, fiquei estourada, aquela época foi meio ruim na minha vida. Pronto, ligou o alerta. Ligou... Esses traços, assim, esses episódios, poderia-se dizer episódios? Que acontecem, são episódios rápidos ou eles são temporada, assim? Tipo, passei um tempo com esse tipo de comportamento. Isso que é interessante, porque antigamente, nos conceitos mais clássicos de bipolaridade, que você vai achar se você for procurar na internet, se for procurar nos livros, a gente ficava esperando isso durar vários dias. Então, 2 semanas, 1 semana. Hoje em dia, a gente reconhece que algumas pessoas podem mudar o estado de energia muito mais rápido. Em alguns dias ela pode ir de um estado para o outro. E a gente hoje já reconhece isso, já começa a perceber. E por que a gente tem que ficar atento? O que muda nessa história? E aí por isso que eu quis falar sobre isso. Sim. Porque quem tem uma situação de bipolaridade, ela vai viver na maior parte do tempo aonde? Qual que é o estado que mais vai aparecer para ela? É depressão. Ela vai no médico quando tiver depressão. A família vai contar, ela teve 1, 2, 3 depressões. Ela tem depressão. A maior parte do tempo ela está deprimida. Ela não está feliz lá com energia, ela não está disposta, ela está mais deprimida. Quando ela vai num atendimento, se esse atendimento não for especializado, o que ela vai ganhar? Antidepressivo. Você está bem treinada, né? Eu fiz minha lição de casa com o senhor, como sempre, doutor. O antidepressivo, ele tem uma característica de que, assim, ele é muito bom para quem tem depressão. Ele é muito bom para quem está com ansiedade. Mas se a pessoa tiver bipolaridade, ainda que em graus leves, às vezes ela vai tomar antidepressivo e ela não melhora. Ou pior, além dela, vamos dizer que assim, ela estava chorando, estava no quarto sem ter energia. Aí ela para de chorar, pronto, não estou mais chorando. Tô bem, doutor, tchau. Ela não está mais chorando, só que ela está explosiva, Sim. Ela está irritada, está gastando dinheiro, está estourando o cartão de crédito, está comendo demais, está compulsiva. Sempre tem uma válvula de escape. Tem uma energia aumentada para alguma coisa. Sim. E aí cada um vai no seu foco de energia. Quem tem problema, por exemplo, de bebida, pode beber muito. Adolescente tem problema de jogo, pode jogar e nunca parar. Quem tem problema de gasto, vai gastar muito. Então você foca a energia e a pessoa fica diferente daquele padrão dela. Fica diferente de uma forma que prejudica. Só que até ela fazer a ligação daquele antidepressivo que ela está tomando para esses sintomas que parecem da personalidade dela, demora. Muito complicado. E aí você vai acumulando... E esses problemas tendem a aumentar, né? E você acaba acumulando muita desavença na vida. Você acaba acumulando muitas cicatrizes disso. Porque você imagina, alguém que passa
anos. Eu tô falando assim, anos. 2, 3, 5 anos da vida. Irritado, explosivo, impulsivo, pode terminar um casamento. Com toda certeza. N relações, né, de pessoas que estão ali à volta da pessoa que acabam não aguentando aquela situação. A pessoa às vezes pede demissão do trabalho de forma impulsiva, sai tomando decisão de negócio que não tem nem pé nem cabeça. Então ela começa a fazer esse tipo de coisa. E olha só, né, e algo que poderia, se tivesse tido, observado um bom profissional, experiente, né, e que não iriam se confundir os sintomas, né, e dar o tratamento adequado. A psiquiatria, uma das coisas mais legais da psiquiatria é por causa disso, porque quando a gente fala assim, problema no pulmão, você ouve o pulmão, pronto, resolveu. A psiquiatria, você ouve a história de vida. A psiquiatria, você ouve a pessoa. E aí você vai percebendo, opa, isso aqui saiu um pouco do seu jeito. Mas também, doutor, vocês estão qualificados para entender de certas patologias mais minuciosamente, né? Eu quero falar sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente já volta, logo após o intervalo. Estamos de volta e hoje você está recebendo ele, Dr. Manuel Vicente, psiquiatra, que está aí quebrando tabus, trazendo informações assim valiosíssimas, porque eu sei que as pessoas estão assim se fazendo aquele reconhecimento, já sentia algo que não é legal, algum traço, mas não busca, não toma aquela atitude de ir ver se tem algum problema que de repente pode melhorar a sua vida, né? E a questão da bipolaridade, estávamos conversando aqui no intervalo, o senhor falou que é um problema que atinge muita gente. É muito mais comum do que pensam. Se for ver os estudos, a gente está falando de talvez mais do que 5% da população. Olha. Você imagina o que é isso? Mais de 5% da população. É muito alto. Não é brincadeira. Não é... Poucas doenças, poucos diagnósticos a gente pode falar isso, né? E uma grande maioria de pessoas vivem uma vida inteira com esse problema. Essa que é a questão. Criam N situações na sua vida. Eu fico comparando assim, quando você pegar Tem aquela analogia, você pegar um sapo, por exemplo, você vai cozinhar um sapo. Aí você coloca ele dentro da água quente, fervendo, ele pula, vai embora. Mas se você deixar ele dentro da água e começa a esquentar, é assim que os franceses cozinham rãs. Nossa, eu não sabia. E começa a esquentar, ele se acostuma com aquela água, ele vai se vendo envolvido, ele não percebe o choque. Nossa. E esse é um sofrimento que fica, que perdura, que não assusta. É o sofrimento da pessoa que tem quadros mais leves, quadros moderados. Ela fica naquela situação que faz parte inteira da vida dela, ela acaba se acostumando com aquilo. Ela vai naquilo, ela vai cozinhando naquele mal-estar, ela vai ficando sofrida, ela vai ficando mal. Até uma hora que se chacoalha, aí deprime, aí ela tem uma crise, ela tem uma situação muito grave. E quando você vai conversar com essas pessoas, você vê, nossa, já estava tanto tempo dando sinais, já estava tanto tempo aparecendo, mas como não assustou, como não veio de uma hora para outra, como foi tão mais sutil, mais insidioso durante a vida, ela não veio parar na nossa frente, ela não procurou ajuda antes. E essa bipolaridade, doutor, ela tende a evoluir? Cada vez que a pessoa tem um episódio, fica mais fácil de ter outro. Esse que é um problema. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e tem depressão. Isso acontece tanto na bipolaridade quanto na depressão comum, né? Sim. A bipolaridade, na verdade, é um jeito, é uma forma, é uma causa de depressão. A depressão, ela aparece em transtornos depressivos, que são aqueles clássicos que a pessoa só deprime. E outro jeito, ela aparecer dentro da bipolaridade. Então, a depressão aparece em várias situações. Quando a depressão aparece tanto na bipolaridade quanto na depressão normal, a depressão unipolar, né? Então, unipolar, bipolar. Nos dois casos, a pessoa tem um quadro depressivo, por exemplo,
depois que a mãe faleceu. Então a mãe faleceu, uma tragédia muito grande. Que foi o gatilho. E aí acabou tendo um quadro depressivo. E ela tem uma depressão, mas consegue sair, às vezes nem procurou tratamento, passou uns meses muito mal, foi um luto mais complicado, mas ficou bem. Tá. Aí passam 2, 3 anos, ela novamente passa por uma adversidade, demitida do emprego. Um gatilho um pouco menor do que aquele primeiro. Sim. E ela já volta para a depressão. A tendência é que essa segunda crise seja pior do que a primeira. Às vezes, daí estragou um carro, né? Cada vez vai ficando mais fácil. E cada vez fica mais fácil, cada vez o gatilho é menor. E cada vez a tendência é ter crises piores. Essa que é a verdade. Isso vale para depressão unipolar, mas para bipolaridade, então, é mais... É acentuado isso é mesmo. muito consolidado esse conhecimento. E aí a pessoa vai tendo crises cada vez mais fáceis, até o momento em que ela passa a ter crises, seja de depressão ou de aumento de energia, sem motivo nenhum. Começa a vir como um ciclo. E ela vai ciclando em episódios de humor. Nossa, isso deve ser terrível, né? Para a vida de uma pessoa, deve atrapalhar muito. Doutor, identificada a bipolaridade, constatei, você é bipolar. Qual seria o tratamento para isso? Qual é o primeiro passo? É remédio, é terapia, como é que é? O primeiro passo que eu faço, eu deixo sempre, sempre tenho folha de rascunho dentro do consultório. O primeiro passo é psicoeducação. É entender o que você tem. Quando você entende o que você tem, quando você sabe que o que você tem um nome, que aquela coisa que você estava sentindo, nossa, aquela explosão, aquele fervilhão de raiva, aquele pensamento acelerado que nunca parava, aquela vontade de gastar dinheiro, aquelas besteiras que eu fiz, aquilo tinha um nome. Aquilo tinha um nome, era bipolaridade, ó. Quando você estava assim, você ficava de um jeito, quando você ficou deprimido, você ficava assim. Esse é o primeiro passo, antes de qualquer coisa. Depois que você fala sobre isso... A primeira fase, né? Aceitação, conhecimento... A pessoa tem que entender, ela tem que concordar, ela tem que ver que aquilo faz sentido. Você tem que perguntar o que você acha disso, você acha que isso bate com você? Na maioria das vezes ela acaba concordando. E aí você inicia o tratamento. O tratamento precisa envolver remédio. O tratamento da bipolaridade, a gente até pode juntar com outras técnicas, pode fazer estimulação magnética, você pode fazer psicoterapia, você pode fazer tudo complementa. Sim. Mas a medicação deve estar presente, não tem indicação de retirar remédio. Você pode até tentar diminuir ao mínimo possível, mas vai precisar. E para que vai precisar? Para você prevenir novas crises. Sim. A ideia é a pessoa não tá nem desanimada e nem com a energia... É a busca de um equilíbrio. Ela não está com um aceleramento muito grande, ela não está muito para baixo, ela não está impulsiva, nem está triste. Ela não está brigando demais, mas também não está chorando. Então você vai colocar ela no nível de funcionalidade, como que ela funciona bem, como que ela faz a vida dela andar. E aí você faz o tratamento de manutenção. Manutenção para prevenir essas novas crises. Sim. Quanto mais cedo você inicia o tratamento da bipolaridade, quanto mais cedo você reconhece, melhor vai ser o desfecho. E aí está um problema, Elga, e é por isso que eu quis falar disso aqui também. Qual, doutor? São 10 anos, em média, para você receber um diagnóstico de bipolaridade. Nossa! Entre o primeiro sintoma e o início do primeiro tratamento, em média, demora-se 10 anos. Isso é por, tipo, estudando os casos que existem? Estudando os casos que existem, perceberam que a pessoa foi lá, abriu aquele quadro clássico, eu falei lá no começo, né? Então, aquele quadro que é 1%, aquele quadro que é típico, que todo mundo olha, qualquer profissional olha e fala assim, aquilo ali é um quadro de transtorno bipolar, está muito claro pra gente. Sim. Quando a pessoa abriu esse quadro assim, você pega e vai conversar com ela. E você descobre que 10 anos antes, às vezes, ela estava o quê? Você tem uma depressão, você tem um transtorno de pânico. E ela recebeu antidepressivo, aí o antidepressivo não funcionou. Aí ela vai lá e toma outro antidepressivo, também não funcionou muito bem. Aí ela para de tomar tudo, aí ela vai viver a vida dela, passa 2 anos... Começa a fazer tratamento alternativo. Aí vai fazer tratamento alternativo, vai para religião, aí ela volta a deprimir, volta no psiquiatra e toma, às vezes... antidepressivo de novo, ou pior, às vezes vai num outro profissional que não é especialista, que às vezes não é psiquiatra,
E aí o tratamento não vai ser tão bem conduzido, porque ele não é especialista nisso, quem é especialista nisso é psiquiatra. Sim. E aí, quando você começa a fazer esse repertório, você descobre que essas pessoas passam 10 anos, em média, alguns até mais do que isso, para receber... Descobrir que tem bipolaridade. Para receber esse diagnóstico. E aconteceu N coisas, N situações, né, que poderiam ter sido evitados. Mas diante dessa situação que o senhor acabou de me passar, quais são os sinais clássicos, assim, que a gente poderia até fazer como um alerta para as pessoas que estão nos assistindo? Muita gente se encontram nessa situação, né, ou estão fazendo um tratamento aí de depressão, que pode falar, opa, peraí, deixa eu rever tudo que está acontecendo na minha vida e tomar uma outra decisão, ou pelo menos questionar, né, e buscar uma outra alternativa. Sim, eu gosto de, para poder explicar isso, eu falo muito sobre depressão. Então, os meus vídeos, eles sempre falam assim, a depressão é desse jeito. Então, a depressão é como? Depressão, a pessoa fica com humor triste ou ela perde a capacidade de sentir prazer. O pensamento dela fica mais lento, mais devagar. Ela fica sem energia, ela não tem iniciativa para fazer as coisas. A iniciativa dela diminui e ela fica mais cansada fisicamente, ela fica com fadiga. Nossa. O que acontece na bipolaridade de forma geral? Você tem esses sintomas meio diferentes. Então, em vez da pessoa estar com o pensamento lento, devagar, o pensamento está aceleradíssimo. Ele não para de acontecer. Ele é um turbilhão de pensamento. Às vezes ela está lá, está toda quieta, está se sentindo triste, mas a cabeça está a mil. É tanto pensamento que ela nem acompanha. Nossa. O pensamento, então, ele, em vez de estar lento, está muito rápido. A pessoa, em vez de estar sem iniciativa, ela está fazendo um monte de coisa. Ela quer trocar de casa, ela quer reformar a casa, ela quer comprar mais roupa, ela quer fazer cirurgia plástica, ela quer fazer... a iniciativa dela aumentou. Sim. Em vez dela ter menos energia, ela tem mais energia. Em vez dela estar triste dentro do quarto, ela está indo na academia 3 vezes por dia. Imagina. ou tá inventando, vou fazer crochê, vou fazer cupcake no meio da noite, sai fazendo coisas. Então, quando você tem esses quadros que não são típicos de depressão, que são quadros que mistura mais ou menos ali, que você tem impulsividade, então a pessoa sai, ela pode tentar suicídio na impulsividade, ela pode dirigir o carro mais rápido, ela age, ela faz mais besteira, digamos assim, você tem que estar com o alerta ligado. Outra coisa é que essas pessoas também, então tem essa questão dos sintomas que a gente tem que ficar de olho. Outra coisa é que esses quadros não costumam melhorar com antidepressivo. Isso é muito importante. A pessoa tomou já é um bom sinal, né? Porque vários antidepressivos, eles funcionam de uma forma relativamente parecida, alguns deles. E a pessoa toma um, e toma outro, e toma outro. A gente tem que pensar na possibilidade, ela tem que conversar com o psiquiatra dela para pensar na possibilidade de ter uma bipolaridade ali. E aí, Elga, uma coisa importante para a gente olhar é a questão da história familiar. Se a pessoa tem, por exemplo, na família, nossa, minha mãe tinha transtorno bipolar. E aí a pessoa, parente de primeiro grau, desenvolveu uma depressão. A chance aumenta muito? Muito grande. Então, por isso que demora, por isso que a avaliação é demorada. Você tem quase que construir uma árvore genealógica da família da pessoa e da história de vida dela para você conseguir fechar um diagnóstico. É por isso que tem que ser, é algo muito sério, tem que ser tratado por um profissional realmente competente para identificar isso e não trazer nenhum prejuízo para a pessoa. Na psiquiatria, a gente não tem exame, assim, você não vai ficar pedindo um monte de exame. Me dá um exame para ver o que tem na minha cabeça. Um exame que agora... deixa eu pedir o exame, volta aqui para mostrar o resultado. Não tem isso. O exame, ele é complicado por causa disso, porque ele é uma conversa. E de horas, doutor? É uma conversa que tem que ser conduzida. Às vezes não é na primeira consulta, às vezes na segunda. Às vezes você tem que trazer, fala assim, não, quer saber? Traz sua mãe lá pra gente conversar, eu quero conversar com sua mãe. Olha que Vem legal. Aqui, vamos ver como que é. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. Às vezes demora esse diagnóstico, é verdade. Mas é o caminho, né? O norte que a gente tem, o norte que a gente sempre tem que ter na psiquiatria e em qualquer especialidade médica tá melhorando? Tá vendo o resultado? O tratamento tá mostrando eficiência? Se ele não tá mostrando resultados tão claros, se apesar de várias tentativas a pessoa piora, toma um remédio piora, toma outro remédio piora, a gente tem que
considerar a possibilidade do diagnóstico ser diferente do que a gente está pensando. Então, às vezes não era depressão, às vezes não era síndrome do pânico, às vezes era bipolaridade. E estava lá para a gente, se a gente olhar com cuidado, se a gente olhar com atenção, a gente acaba percebendo. Muito interessante, doutor. Eu tô aqui, o pessoal o horário tá estourado, eu nem vi passar o tempo, que o assunto é muito interessante, muito importante. Eu já vou te fazer um convite para retornar aqui ao nosso estúdio, para podermos transmitir mais conhecimento com as pessoas, porque eu acho que o mundo está precisando disso. É um momento que as pessoas estão olhando mais para si, e isso aí está sendo muito necessário nesse momento para um crescimento, para melhorar a vida das pessoas, né? E eu quero muito o senhor de volta aqui. Com certeza, tá aceito o convite, a gente vai voltar, vamos falar mais. Eu acho que quem quiser mandar até sugestão, né, Elga? Isso que eu iria falar. O senhor tem um trabalho muito interessante no seu Instagram, né? É só Instagram ou tem YouTube também? Não, vai ter YouTube. Vai ter, olha! Vai ter YouTube. Vai ter logo, vai ter YouTube. Já passarmos o seu Instagram, nós passamos da vez passada, mas vamos reforçar que as pessoas já vão tendo esse contato com aquele conteúdo que o senhor está ali trazendo diariamente nos seus stories, no pelo IGTV também, que o senhor posta muito. Pode colocar lá no Instagram, é o @dr.manuelvicente. Manuel Vicente. Ou então você vai lá no da Elga, que deve me achar ali em alguma coisa. Já vou fazer um post dessa Doutor, foi um prazer imenso te receber. Estou esperando sua volta. Ótimo, a gente se vê então, Elga. Já, já. Tchau, tchau. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. E se você perdeu algo, tem alguma sugestão, quer mandar alguma mensagem, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem novidade, olha, nosso canal no YouTube está lá bombando, é só entrar e se inscrever e curtir.